Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui quem fala é o Cristiano Góes. Você está no CF Autopeças. Então bora para mais um vídeo de teste aí, que eu prometi para vocês. Lembra que há um tempo atrás eu fiz um vídeo à noite nesse formato aí? Daí eu prometi que eu ia fazer um vídeo de dia para ver como é que ia ficar o negócio. Aproveitar hoje que tá sabadão aí, tá um solzão bacana, fazer essa filmagem aqui para vocês, ok? Como de praxe, vamos trocar uma ideia. Normalmente nesse papo alto aleatório eu troco ideia sobre desenvolvimento pessoal e tal, estratégias aí para crescimento dos canais aí, enfim. E uma coisa que eu tenho continuado a fazer aí, feito continuamente, é indicar, né, os canais que eu tenho acompanhado aí. Sempre eu estou deixando aí na área de descrição do vídeo, porque eu acredito que é dando que se recebe, né? À medida que a gente dá, a gente recebe. Então nada mais inteligente do que promover, né, divulgar aquilo que está sendo bom pra gente, a gente divulgar para outras pessoas. E esses canais que eu coloco aí na descrição do vídeo tem me ajudado, então eu quero também ajudar as pessoas, então eu tô sempre compartilhando os links aí, ok? Então, igual aquele vídeo que eu fiz, eu tô no mesmo trajeto aqui, na rodovia do Xisto, em Araucária, Paraná. Quem é da região que já conhece essa rodovia aqui, mas se você não a partir de agora você vai dar uma... Aqui é o viaduto da entrada da cidade de Araucária. Por que eu tive vontade de fazer esse vídeo agora, né? Eu dei uma saída aí pra ir resolver uns negócios aí e resolvi fazer esse vídeo. Ainda hoje eu assisti uma palestra de três pessoas, três camaradas que se juntam volta e meia para fazer uma live e conversar sobre esses assuntos aí que muitos consideram papo de maluco, né? Mas de maluquice não tem nada, né? Até lembrei nos comentários de um dos vídeos aí, se não me engano, do vídeo passado, até eu fixei o comentário da Sofia Golfito. Tem uma parte do vídeo que eu falei que talvez a primeiro momento é um papo de maluco, né? E ela comentou sabiamente, e eu concordo plenamente, que papo de maluco é a pessoa querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Olha que coisa interessante, né? É um pensamento simples, mas que abre portas. Então, como eu disse, eu quero compartilhar com vocês. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link dessa palestra que eu fiz, que eu assisti, desses três camaradas. O nome da palestra é O Segredo de um Modo Antigo de Rezar ou de Orar. Já adianto que eu não sou religioso, eu já fui, por muito tempo na minha vida eu fui religioso, mas já há mais de 10 anos aí que eu abandonei a prática religiosa, né? Não frequento igreja nenhuma, culto nenhum, enfim. Tenho uma visão um pouco mais racional do universo, da nossa existência aqui, enfim. Mas por que eu me interessei por esse assunto, né, de desenvolvimento pessoal? E para muitos pode achar que isso é algo sobrenatural, mas na minha visão não tem nada de sobrenatural. Esse estudo é você procurar respostas, né, para as perguntas básicas aí da humanidade. Da onde viemos, para onde vamos, enfim. Por que a gente existe? Por que existe algo em vez de nada? Por que o universo está aí rodando, enfim.
Talvez a gente não chegue em todas as respostas, né? Mas pelo menos a gente vai chegar em algo que, pelo menos no meu ver, é algo um pouco mais coerente, um pouco mais próximo do que a gente possa chamar de realidade, né? Então nessa palestra aí, a mensagem principal dessa palestra, dessa live, né? Com esse título aí, o modo antigo, Segredos do modo antigo de rezar. É o título de um livro, que, se eu não estou enganado, o autor é o Greg Braden, norte-americano e tal, que trabalha com esse assunto de desenvolvimento pessoal. E ele, além de ser uma pessoa que trabalha com esse assunto, ele também é um cientista. Então, voltando à live dos camaradas, eles diziam que o sentimento, né, na verdade, é a verdadeira oração. Uma coisa que as religiões tradicionais, né, principalmente as monoteístas e tal, elas ocultaram, né, ou ofuscaram a visão da humanidade, né, sobre esse assunto. É que os seres humanos, né, cada um de nós, estamos em constante oração. E quando eu falo oração, é entre aspas, né? As pessoas muitas vezes pensam que não, é no momento que eu estou lá falando lá com a atividade que eu acredito e tal, e aí eu estou orando, estou pedindo e tal, enfim. Lé do engano, né? As pessoas, elas estão em constante oração. Até tem uma passagem na Bíblia que diz, agora não me recordo, diz lá, não orai sem cessar. Então são palavrinhas-chave assim, que daí você vai pegando, vai montando um quebra-cabeça, né? Citei a Bíblia, mas esse conhecimento é um conhecimento bem mais antigo que a própria Bíblia. A Bíblia é cópia da cópia de conceitos bem mais antigos que o livro. Daí você pensa, como assim orar sem cessar? Você vai ficar 24 horas por dia? Porque sem cessar não tem fim, né? Inclusive dormindo também eu estaria orando, se fosse o caso. Mas esse sem cessar significa o quê? Pelo menos foi isso que eu tirei, né, dessa palestra, dessa live que eu assisti. O próprio ato de a gente existir, já é uma oração ao universo. Você está causando algum efeito no universo. Aí eu lembro eles até em um certo ponto da live lá, eles comentam daquele experimento da dupla fenda. Se você ouviu pela primeira vez esse conceito, esse experimento dupla fenda, dá uma pesquisada no Google aí desse efeito. Eles pegaram uma placa metálica, os cientistas, dentro do laboratório, no ambiente controlado, e daí lançaram nessa placa metálica com duas fendas, duas aberturas na placa. Eles lançaram um feixe de elétrons sobre essa placa. Então, em determinada situação que eles lançavam o feixe, né, e não tinha ninguém observando, elas se comportavam como partículas. O feixe se comportava como partícula. A partir do momento que o cientista lá colocava algum aparelho para observar, né, como que estava acontecendo ali o experimento, só o fato de colocar ali um aparelho para monitorar, aquele feixe se comportava como se fosse onda, né? Ou seja, o fato da observação, né, interferia no resultado ali do experimento. Um observador, só o fato de observar já interferia no experimento, né? Mas não é daí que essa palestra me abriu a mente um pouquinho sobre isso. Um pouquinho não, muito, né?
Não é o fato de olhar ou observar, é o fato do sentimento embutido ali nesse ato de observar, né? Quando os cientistas colocaram o monitor ali, o aparelho monitor para monitorar, né, o experimento, eles estavam imbuído de um sentimento, e aquele sentimento ali, aquela onda de sentimento, interferiu naquele feixe de elétron, entendeu? Aí a pergunta que fica, tem algo sobrenatural nisso? Não. Muitas vezes a pessoa pode considerar isso aí sobrenatural por causa da escala, né? Uma escala microscópica. Então a gente não é todo dia que a gente vê um elétron a olho nu, né? Nem tem como, né? Mas não tem nada de sobrenatural, é tudo natural, somente por causa da escala, né? Então se a gente pudesse ver, né, como que o universo realmente funciona, pudesse ver o eletromagnetismo a olho nu, né? Que nem a gente tô passeandinho agora aqui na cidade, né, fazendo esse vídeo pra você aqui. Então a gente vê as coisas macro, né? Os carros, a pista aqui, né? As pessoas atravessando a pista ali. Mas se a gente pudesse ver as ondas que estão no ar aí, ó, gravitacional, a onda de rádio, né? Imagina como que a vista da gente, né, ia ficar totalmente embaralhada, né? Enfim, mas a gente ia ver exatamente o que é esse globo que a gente está envolvido aqui. A gente ia ver além do véu, como diz outro, uma linguagem um pouco mais enigmática, né? Então, por isso que a gente tem que se guiar, não pelo aquilo que a gente está vendo. Muitas vezes você está assistindo esse vídeo aqui, está enfrentando aí vários problemas na sua vida, né? E problema todo mundo tem, né? Eu também tenho os meus, cada um tem os seus, né? Só que, na verdade, uma das coisas que essa live também os caras comentaram, na verdade a gente tem obstáculos, né? E daí quando a gente foca no obstáculo, ele se torna um problema, assim como os cientistas quando focaram no feixe de elétron, né? Ele mudou o comportamento. Assim em tudo, né? Tanto no micro como no macrocosmo, né? Se você focar no problema, então ele vai ficar cada vez maior. Agora, se você focar na solução, a tendência é você ir criando conexões neurais para resolver aquele problema, né? Então o resumo desse meu videozinho aqui é esse, né? Divulgar para vocês, compartilhar com vocês essa live que eu assisti hoje. Na verdade, essa live foi transmitida há dois meses atrás do canal do rapaz, né? E como que eu achei, né, esses camaradas aí na internet? Pesquisando pelo Google, né? O mecanismo de busca do Google. O que eu digitei lá e daí caiu. Eu digitei lá assim, talvez seja tema aí para um próximo papo alto aleatório. Digitei o Deus subconsciente. E daí acabei chegando na live desses camaradas aí. Essa expressão que eu digitei lá, o Deus subconsciente, porque na minha visão, né, de tudo que eu tenho estudado aí nos últimos anos sobre isso aí, é que na verdade isso que as pessoas chamam de Deus, Deus isso, Deus judaico-cristão. Daí lá na Índia, por exemplo, tem vários deuses, Shiva, Ganesh, enfim. Aqui no Brasil, as tribos indígenas, o Tupã. Na verdade é o nosso subconsciente, que está conectado num subconsciente maior, que a gente aprendeu a chamar de universo. Então, na minha visão, é isso. E tudo está conectado. Daí voltando na parte da oração lá que os camaradas estavam falando, você está orando 24 horas por dia. Quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, é como se fosse uma espécie de oração, né? Eu estou
afetando de alguma forma esse mundo aí que você está vendo aí, ó, do lado de fora. E eu afeto ele e ele me afeta, né? Eu vibro e ele devolve a vibração para mim, né? Até isso me faz pensar numa outra passagem que tem na própria Bíblia, né? Assim como vos medirdes, assim como você mede, vos medirão também. Quando o personagem Jesus fala isso aí, ele está falando do universo, né? Desse mar de onda eletromagnética que a gente está mergulhado, né? Então, assim como é como uma pedrinha que você joga na água, né? Faz aquelas ondas, né? Bem maior que a pedrinha, né? Então, muitas vezes é uma coisa simples que você faz gera um efeito astronômico, né? Então é isso, pessoal. Acho que eu vou parando por aqui o vídeo. Quis compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. E esse assunto dá pano para manga, né? Com certeza vou voltar nesse assunto aí em outra oportunidade. Vou parar aqui no acostamento aí com segurança. Então não deixe de acessar os links aí dos canais que eu sempre divulgo. E desse novo canal aí, vou deixar o link do vídeo, você se inscreve no canal se você achar interessante. Então é isso, vou deixar o link para vocês, acessem lá e depois voltem aqui no vídeo e diga o que você achou. É uma palestra de 2h30, então talvez fique ruim de você assistir de uma vez só. Eu assisti em 2, 3 partes. Assisti um pouco, depois voltei, assisti mais um pouco, assisti em 3 etapas. Depois volta aqui e diz o que você achou, ok? Vou ficando por aqui. Sucesso a todos e tchau, tchau.